minha convidada hoje é a doutora Juliana Fontan, que é preceptora do Serviço de Dermatologia na área de cosmiatria do INIP e que vai contar para a gente hoje sobre rejuvenescimento e principalmente o MD Codes. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, boa noite, Leão, doutor Leão, obrigado pelo convite. Nós agradecemos a sua participação e esperamos que você traga alguma coisa de nova para nosso telespectador, enriquecendo ele com a sua sabedoria. Juliana, o que é o método MD Codes de rejuvenescimento? Você pode explicar para nós? A técnica MD Codes é uma técnica que foi criada por um cirurgião plástico também brasileiro, que é o Dr. Maurício de Maio. E essa técnica é uma técnica de rejuvenescimento à base de preenchimento de ácido hialurônico para um efeito lifting. Então, na técnica, ela mapeia o rosto para pontos estratégicos, onde a gente pode modificar, injetando ácido hialurônico nesses pontos estratégicos, a gente alcança um efeito lifting. Então, antes da técnica, injetávamos, por exemplo, o ácido hialurônico em linhas de expressão no sulco e tínhamos uma melhora do sulco, mas não alcançávamos um impacto importante no rejuvenescimento, porque, por exemplo, a bochecha continuava caída. Então, hoje, com a técnica, a gente injeta em pontos estratégicos da face, por exemplo, na região desse ossinho aqui, o zigomático, e a gente consegue um lifting da bochecha, amenizando, por consequência, o sulco nasogeniano, que é esse bigode chinês, né, famoso. O que é o procedimento cirúrgico? O que é que envolve ele? Então, essa técnica não é bem um procedimento cirúrgico, né? Não é um procedimento minimamente invasivo, realizado no consultório médico. Então, é com injeção de ácido hialurônico, nesses pontos que eu falei estratégicos, para alcançar um efeito lifting. Então, não tem cortes, né? O paciente é um procedimento relativamente simples e sem riscos, e o paciente pode retornar às suas atividades praticamente imediatamente após. Quais são os ácidos usados nesse processo? Então, a gente utiliza ácido hialurônico, né? Com uma tecnologia mais moderna, que a gente consegue alcançar até uma duração maior. Qual seria essa duração? A duração do ácido hialurônico aplicado de forma tradicional dura em torno de 1 ano. Na técnica do MD Codes, o ácido hialurônico ele é posicionado preferencialmente em pontos acima do osso, então pontos supraperiosteais. Nessa localização, a gente consegue que a duração do efeito seja bem maior. A gente pode falar aí em 2 anos de duração do efeito de ácido hialurônico. Há alguma restrição para alguma pessoa que seja alérgica a esse ácido? O procedimento ele tem contraindicação, como qualquer outro procedimento à base de ácido hialurônico, para paciente gestante, na amamentação também é uma contraindicação, e também para pacientes que tenham doenças tipo lúpus, são colagenoses em doenças em atividade. Doença autoimune, né? Doenças autoimunes seriam contraindicação. Juliana, me diga uma coisa, e esse ácido, ele pode ser substituído por alguma outra substância? Não. O ácido hialurônico, hoje em dia, ele tem uma tecnologia com essa duração de efeito grande, né, de em torno de 2 anos, e por isso a gente prefere usar o ácido hialurônico, mas pode ser feito com a base de gordura, né? A preferência do ácido hialurônico é porque fica mais fácil, mais prático, e a gente consegue essa duração maior de 2 anos. O custo do ácido não é muito elevado, não? Essa técnica não é uma técnica que a gente usa 1 ou 2 ampolas, então é uma técnica que usa-se mais ampolas para conseguir esse efeito lifting, e não é um procedimento tão acessível pensando em quantidade de ampolas. Porém, a gente não precisa fazer todas as ampolas indicadas numa única sessão, então é muito comum a gente otimizar o tratamento, começar, por exemplo, eu costumo dizer para os meus pacientes que o paciente não envelheceu de um dia para a noite, então também a gente não precisa rejuvenescer tudo de uma vez, da noite para o dia. Então a gente começa trabalhando, por exemplo, o terço médio, que é importantíssimo para a sustentação da face. Então eu começo aí com 3 ampolas, por exemplo, e numa outra sessão, após alguns meses, a gente pode trabalhar o terço inferior, já que a gente está falando de uma duração mais prolongada de 2 anos, a gente consegue fazer essa estratégia, né? Essa modulação toda. E você pode fazer uma programação prévia disso? Existem alguns programas de computação que você possa saber exatamente
colocando aquela quantidade naquele ponto 1, 2, 3, o que você escolha, qual o efeito que você vai ter naquele paciente? A gente consegue predizer, né? Cada paciente é único, mas a gente, por exemplo, nessa região, uma região muito procurada, que é geralmente a primeira área que a gente faz, é essa região malar e zigomático, né? Que é a bochecha e esse ossinho aqui zigomático. Então, quando a gente preenche nesses pontos dessa região, a gente consegue que você tenha um lift de bochecha e ameniza tanto esse suco, o bigode chinês, quanto essas linhas de marionete, essas ruguinhas, você botando nesses pontos estratégicos do terço médio da face. E por aí vai. Por exemplo, o preenchimento de mento, a gente tem o mento, que é o queixo, né? É impressionante como ele pode dar uma harmonia e um embelezamento na face. Então, quando a gente preenche o mento, a gente consegue alongar a face, melhorar a papada e até valorizar os lábios. Existe alguma idade mínima para se realizar esse procedimento? Não existe uma idade mínima, mas o procedimento é indicado para os primeiros sinais de flacidez da face. Então, isso pode acontecer, por exemplo, já aos 30 anos. Então, aquele paciente que já começa a botar o dedinho assim na frente do espelho, que sente que tem uma flacidez, aí a gente já começa a utilizar a técnica. Não necessariamente, claro que esse paciente com 30 anos a gente vai usar menos pontos, então vão ser menos ampolas, né? Mas já vai ter um efeito preventivo de sustentação da face. Tudo tem que procurar uma pessoa que seja realmente qualificada para fazer. Especialista, isso é muito importante. E quem quiser achar essa pessoa qualificada, para lhe encontrar, vai lhe encontrar onde? Eu vou dar o contato da minha clínica, é a clínica Dona Pele, o telefone é 3032 3399 e o meu Instagram é doutora Juliana Fontan. Juliana, nós do programa Medicina Estética agradecemos a sua participação. Muito obrigada, doutor Leandro, colaboração pelo convite. valiosa aqui para a gente. E pedimos a você em casa que não saia daqui, que logo mais estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética. Tudo bem, Ana Carolina? Tudo bom. O que é que você deseja? Eu desejo diminuir um pouco os seios, porque está incomodando muito minha coluna no estudo, como passo muito tempo escrevendo também. Está incomodando um pouco a coluna. No período pré-menstrual dói, não? Dói. Tem muita dor em que área mais ou menos? Antes. Na área lateral. Isso. Quantos anos você tem, Ana? 22. 22. Você tomou uma pílula anticoncepcional? Não. Nunca tomou? Já tomei anteriormente, acho que foi uns 2 anos. Já fez algum tipo de tratamento para ver se parava a mama de crescer? Não, nenhum. Na verdade, foi devido a um tratamento antialérgico. Que começou a ter esse crescimento. Isso. Na família não tem ninguém não, assim, que tenha a mama bem grande. E na sua família tem algum caso de câncer de mama? Não. Tem não? Não. Você, quando criança, teve alguma doença grave, hepatite, pneumonia? Nenhuma. Ok. Vamos dar uma examinada para ver como é que é a sua mama e o que é que a gente pode fazer no sentido de lhe dar um conforto maior através da cirurgia. Certo. Você vê que é bastante pesada. É uma mama que, apesar de estar caída, ela é dura. Mas você está com um pouquinho de sobrepeso. É muito importante que você perca aí, pelo menos na faixa de uns 5 a 6 quilos, para que você, depois de operado, não se entusiasme com o volume da mama mais bonita e perca. Isso vai fazer com que ela fique flácida. E você, logo que tiver terminado o regime, aí você faz esse exame, porque depois de perder 5 ou 6 quilos, essa modificação do peso sua vai dar uma alteração na parte de hematometria, na parte de proteína, na parte do exame de uma maneira geral. Então, aí, logo que está perdido o peso, você faz os exames e retorna para que a gente possa organizar e marcar a sua cirurgia, tá ok? Ok. Olá, tudo bem? De volta? Volta. Como é? Me trazer os exames. Perdeu o peso, tudo direitinho? Direito. Então, ok, vamos lá, ver se está tudo certo.
Viu? Os exames estão prontos? Tá tudo ok. Eu pareci cardiológico. Os exames. Tudo certo. Alguma pergunta sobre esse dia? Não, obrigado. Já sabe, tudo certo? Já, tudo ok. Então tá agora. Estou aguardando no hospital agora, viu? Certo, até a bom? volta. Tá, se Deus quiser. você está melhor? Quanto tempo hoje? Um mês. Um mês já. Ok, vamos dar uma olhada. Ó, beleza. Cicatriz praticamente ninguém vê mais na areola. Acho que tá ótimo. Levando o braço assim. O outro. Diferente da minha aqui, né? Uhum. Agora vamos ver se perde a barriga um Vou pouquinho. perder. Olha aqui, ó, como tá excelente. Tá jóia. Alguma queixa? Não, A gente hoje está com quanto tempo de operar? um mês. Um mês. Já está liberado para dirigir, viu? Que bom. E aí, gostou? Amei. Tá ótimo. Tá beleza, né? Foi o que você esperava mesmo. Foi sim. Tá mais confortável para andar, roupa, essas coisas todas. Sim, até o estudo da coluna ainda deu uma melhorada. Já melhorada boa. Certo. Incomodava muito a coluna. Incomodava. E agora não está Agora tá incomodando mais. E à medida que for
passando o tempo, você vai se liberando já, mas já liberei você para dirigir, mas vou liberar você também para fazer exercícios físicos, que aí vai dar uma barriga que não aparecia, agora está aparecendo, né? O peito não deixava ver a barriga. Aí você com exercício vai ajudando a ir derrubando essa barriga mais, para melhorar o resto do corpo, tá certo? Tá certo, foi um prazer ter lhe operado. Eu espero ter lhe feito feliz. Foi feliz demais. Certo. O nosso entrevistado hoje é o Dr. Paulo Pantoja, cirurgião vascular e também hiperbarista, que devido aos estudos dele dentro da cirurgia vascular, derivou para o tratamento com câmara hiperbárica. E ele vai dizer hoje a nós aqui o que é a câmara hiperbárica e como é que ele atua dentro dessa área. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Ô, Zolião, esse achado meu foi quando eu servia na Marinha, no Rio de Janeiro, onde tem um serviço muito grande de pesquisa de mergulho para a Petrobras, que hoje, na época que eu fiz o curso, a Petrobras gastava um monte de dinheiro com mergulhos profundos. Então eu fiz parte de uma comissão, eu era militar na época, e fui designado para fazer parte dessa comissão. Felizmente, eu passei pouco tempo, mas eu vi muitas coisas interessantes. E o mergulho, que é um trabalho hiperbárico, ele tem, isso no Ministério do Trabalho já tem uma coisa consagrada, um equipamento essencial para o funcionamento disso, que é a câmara hiperbárica. Então a câmara hiperbárica é um equipamento que simula as pressões das profundidades. E os trabalhos de mergulho são de profundidade. O Paulo seria como um camarada saísse daqui da Terra e fosse para Júpiter, por exemplo, onde a gravidade é maior. Sim. Aí vai ter uma pressão muito maior. Muito maior. Por isso e isso vai dar alguma modificação no termos de circulação da pessoa? De circulação e outros sistemas e aparelhos, né? Porque o ser humano, que é oriundo, é um vertebrado, é oriundo de um anfíbio há 656 milhões de anos, que ele saiu do mar e foi para a Terra. Então, o ser humano, que vem um vertebrado depois desses anos todos, ele se adaptou a uma atmosfera que é a pressão atmosférica. Acima disso, ele sofre hipopressão e abaixo disso é hiperpressão. Então, o trabalho, digamos, do mergulho, tem hoje da construção civil, tem muita coisa, túneis e construção de túneis, isso é também trabalho hiperbárico. Tem ação muito grande no Ministério do Trabalho e dá uma fiscalização e é obrigado a ter médico hiperbarista. Nesta ocasião, já em São Paulo, já com a construção do metrô de São Paulo, um colega da Marinha começou a fazer um atendimento clínico numa faixa de 20 metros, onde se pode usar oxigênio puro. E aí ele já começou lá, ele talvez é o precursor mesmo da assistência em oxigênio, terapia e hiperbárica. Então ele começou, como eu estou muito recente lá com ele, e nós fizemos, então, quando eu me transferi aqui para Recife, eu instalei um serviço aqui. E na ocasião, lá na base de submarinos, lá no Rio de Janeiro, que fica a parte da ponte Rio-Niterói, é uma base imensa. A gente passa de carro na ponte e não percebe que tem ali, assim, uns 50 navios ali de guerra, viu? E um auditório, um laboratório de pesquisa grande. E eu quero até render homenagem à Marinha e à Petrobras, nesses anos todos, que hoje a Marinha e principalmente a Petrobras, eles adquiriram uma tecnologia tão importante que é a maior tecnologia de mergulho do mundo. Não tem nenhum país que mergulhe igual ao Brasil. É o que eu estou querendo adicionar
nos métodos todos de tratamento das patologias vasculares, o oxigênio hiperbárico, que realmente funciona. Paulo, como você disse, os queimados são assim, a grande indicação da câmara hiperbárica e a parte vascular. Agora, eu sei que existem outras indicações. Quais são essas outras indicações? Excelente pergunta, porque, como eu lhe falei, tem muitas indicações e muito importantes. Uma das mais importantes dessa que nós estamos falando é o osteomielite e fraturas graves, múltiplas, onde os doentes têm uma evolução muito lenta. Outra, e muito importante, são sequelas de tratamento por radiação. Digamos, um doente tem um câncer de próstata, ele trata com radiação, com quimioterapia, 3, 4 anos depois, um percentual desse apresenta uma complicação grave, chama-se cistite ou retite actínica, que é um tratamento sofredor demais. Vários doentes meus chegam dizendo que querem morrer porque ficaram bom do câncer e pegaram uma coisa terrível. E realmente, porque o raio lesa a mucosa da bexiga de uma forma irreversível. Então, atrapalha a mitose celular. Como eu te falei, o oxigênio dá 7 vezes mais. Então, aquela célulazinha que está se dividindo lá, está fraquinha por causa do raio, ela adquire 5 vezes mais a sua multiplicação e ela fica curada daquilo. Agora, de vez em quando, tem que voltar a fazer, porque o raio não recupera assim, a parte celular. Outra coisa interessante, além da ortopedia, é lesões isquêmicas, e que é uma frequência muito grande, felizmente não é muito grande assim, do universo que existe na cirurgia plástica. Atendemos muitos pacientes que vão, isso aí é uma coisa muito mais assim, importante do ponto de vista psicológico, que da cirurgia plástica estética vão procurar beleza. E às vezes, um perdido, mas esse perdido é importantíssimo, que apresenta uma complicação. Tem vários que nós atendemos, toda semana chega alguém. Sofrimento de retalhos. Sofrimento de retalhos, em face, em abdômen, isso é muito frequente, que pode até caminhar para faceites abdominais, coisas muito graves. Felizmente, com oxigênio, reduz bem todos esses casos. Então, não perdemos nenhum caso até agora. E é muito interessante mesmo. Então, esses casos são os principais que a gente pode apresentar. E, na minha especialidade, tem umas doenças chamadas vasculites. Uma das principais é a doença de Leuburg, que é por tabagismo. Isso aí não tem remédio, só tem oxigênio. Não tem método de revascularização, nada, que é da microcirculação. E o oxigênio funciona na microcirculação. Eu estou muito satisfeito, que eu vou dar um número aqui importante. Nós estamos há 29 anos trabalhando com esse método. Eu tenho 1.340 casos de pé diabético. É a maior estatística do Brasil. Eu vim agora do convênio, do congresso da medicina hiperbárica em Florianópolis, foi na semana passada. Todos eles não têm o meu número, todos. Então, é uma experiência enorme. Eu só amputei 4 doentes desses. Para mim, isso aí foi a maior felicidade da minha vida, foi encontrar isso. Porque quando eu não tinha oxigênio hiperbárico, eu tinha a estatística de todo colega, cirurgião vascular. Pé diabético é negócio de 30% para amputar. Eu tenho 4. Em 1.300 casos. Agora, é preciso aí, como eu disse, é uma coisa muito séria. Eu tenho que ter a paciência, tenho que ir tirando, fazendo aquilo para o pé diabético. Então, e com essas indicações, nós estamos aqui à disposição para poder fazer o atendimento dos que precisam, né? Quem quiser lhe encontrar, Paulo, onde é que vai lhe encontrar? É na nossa clínica, que é a Unidade de Apoio ao Diabético, UNIAD, o telefone responde assim, é Rua Antônio Pedro Figueiredo, 140, no Pina. É uma área central. Nós agradecemos a sua participação, Paulo, e pedimos ao nosso telespectador que não saia daí. Logo mais estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética.
A abdominoplastia é uma cirurgia que não é feita com fins de emagrecimento. Ela, como eu disse, é só para reposicionar o que ficou fora do lugar. É uma cirurgia onde a indicação dela é muito mais para as mulheres, mas hoje, com o advento das cirurgias de redução de peso, as gastroplastias, se realiza também bastante em homem. E na cirurgia do homem, a abdominoplastia tem que ser bastante cuidadosa, porque a respiração do homem, por ele não fazer a gestação, ela é muito mais abdominal. E se você aperta muito isso na retirada tanto da pele e da gordura, como na aproximação da musculatura dos retos abdominais, você pode fazer com que a respiração do homem fique comprometida. E isso leva a insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca e pode levar inclusive até a morte. Então é uma cirurgia que se deve fazer quando há sobra de tecido. Quando você vai para puxar, apertar muito, ela pode ser de risco, principalmente no homem. A cirurgia de abdominoplastia, devido a esses refinamentos que eu já falei anteriormente, para melhorar a cintura, para poder fazer com que a paciente fique mais esbelta, se usa muito no lipoaspiração, para coadjuvar, e isso alargou um pouco o tempo da cirurgia, mas é uma cirurgia que normalmente se começa o paciente de bruços, faz a aspiração dos flancos, depois faz a aspiração do retalho, quando ele é mais gordo, junta toda a musculatura, refaz o umbigo, e é uma cirurgia que dura em torno de umas 3 horas e meia, mais ou menos.